Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta a esta série sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Na semana passada, vimos por que essas catequeses do Papa são um verdadeiro tesouro a se conhecer. Elas revelam o sentido de nossas vidas, conforme o plano original criado por Deus. Se você perdeu, não deixe de assistir ao primeiro vídeo. Hoje, vamos dar continuidade nesta introdução e explicar o método de abordagem utilizado pelo Papa e como ele organizou as catequeses. Então vamos lá! Ouvidos atentos e corações escancarados. Já dissemos que o corpo humano, em sentido abrangente, é um sacramento, pois torna visível o mistério invisível de Deus, que se revela a nós. Este mistério se refere a algum enigma insolúvel? Não! No sentido cristão, mistério se refere à realidade mais profunda de Deus e ao seu plano eterno para com a humanidade. Tal realidade, porém, se situa muito longe das coisas que podemos entender plenamente. Contudo, Deus se dá a conhecer, e é justamente aqui que entra um dos conceitos fundamentais, o da analogia esponsal, que vamos falar daqui a pouco. Como ensina o catecismo, Deus revela o seu segredo mais íntimo. Deus mesmo é eternamente intercâmbio de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, e nos destinou a participar deste intercâmbio. Esta afirmação resume o mistério último de Deus, o mistério central de nossa fé da vida cristã, e expressa o sentido da existência humana, o amor. Na linguagem do Papa, Deus é uma eterna comunhão de pessoas, ou seja, uma comum união. Uma comunhão de pessoas se estabelece quando duas ou mais delas se doam uma à outra em amor e serviço. Nenhuma explicação da Trindade pode satisfazer. No entanto, pela revelação, ficamos sabendo que o Pai gera eternamente o Filho, ao qual e para o qual se doa eternamente. Por sua vez, o Filho recebe eternamente o amor do Pai, e a ele se doa eternamente. E o amor que eles partilham é o Espírito Santo, o qual procede eternamente do Pai e do Filho, conforme dizemos no Credo de Nicéia. Deus não necessitava de ninguém mais, pois o amor da Trindade é perfeito e completo em si mesmo. No entanto, por pura bondade e generosidade, decidiu criar uma multidão de pessoas para que pudessem partilhar da sua eterna e estática partilha de amor. Isto não é maravilhoso? Eterna gratidão devemos a Deus. Muito bem, aqui entendemos que o mistério divino se resume-se em 2 pontos. Deus é intercâmbio de amor eternamente e Deus nos destinou a participar desse intercâmbio. Recordando o que dissemos semana passada, Deus imprimiu em nossos corpos, em nossa sexualidade, este mistério. Em outras palavras, criou-nos homem e mulher, para podermos assim reproduzir o seu amor, tornando-nos uma doação sincera de um ao outro. Essa doação sincera estabelece uma comunhão de pessoas, não só entre sexos, mas também com uma terceira pessoa que poderá provir de ambos. Dessa forma, o amor sexual transforma-se, em certo sentido, num ícone ou imagem terrena da vida íntima da Trindade.
Podemos entender melhor isto observando o sentido de uma imagem de Nossa Senhora, por exemplo. Esta imagem não é Nossa Senhora. Contudo, faz-nos lembrar da sua grandiosidade, de sua humildade profunda, de sua maternidade para conosco, de sua pureza, de sua obediência cega a Deus, etc. Uma imagem de Nossa Senhora pode nos lembrar de muitas coisas importantes sobre nossa devoção mariana e nos fazer amá-la mais. Da mesma forma acontece com o fato de sermos imagem e semelhança de Deus. Vivendo o mistério que Deus imprimiu em nossa sexualidade, podemos contemplá-lo e amá-lo através de nossos dons, de nossa vocação. Isto nos remete à comunhão íntima que teremos com a Trindade no céu, à semelhança da espera de vermos Nossa Senhora ao vivo. Além de espelhar, por assim dizer, a Trindade, o amor sexual retrata a união de Deus com a humanidade. A própria doação redentora de Cristo é uma nova efusão do amor da Trindade sobre toda a criação. Como diz São Paulo, citando Gênesis, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. Eu digo isto com referência a Cristo e à Igreja. Esta passagem é o texto-chave para entender o corpo e a sexualidade de forma teológica. Cristo é aquele que deixou o Pai no céu e também a casa de sua mãe aqui na terra. Para quê? Para entregar o corpo à sua esposa, ou seja, à Igreja, a fim de nos podermos tornar uma só carne com Ele. E onde é que nos unimos corporalmente com Cristo? De maneira mais profunda, na Eucaristia. Desde o início, Deus nos criou homem e mulher, a fim de vivermos numa comunhão santa, que prefigura a comunhão santa de Cristo com a Igreja. Por outro lado, a Eucaristia projeta uma luz definitiva sobre o significado da comunhão íntima entre o homem e a mulher. Esta consiste a analogia esponsal. O primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, começa com o casamento do primeiro homem com a primeira mulher. E o último, o Apocalipse, termina com outro casamento, o de Cristo com a Igreja. Usando essa mesma lente, vemos que o plano eterno de Deus é o de casar-se conosco, para viver conosco uma troca eterna de amor e comunhão. É importante destacar que estamos usando o amor matrimonial apenas como uma analogia do mistério de Deus. As analogias, como sabemos, sempre indicam ao mesmo tempo semelhanças e diferenças substanciais. Neste caso, bem substanciais. Sem conhecer isto, corre-se o perigo de inferir demais a respeito da vida divina com base na vida humana. Por exemplo, Deus não é um ser sexuado. Nem a Eucaristia é um encontro sexual. Isto não quer dizer que a analogia esponsal seja apenas uma metáfora. Foi Deus mesmo que gravou uma imagem de seu próprio mistério em nossa humanidade, ao criar-nos homem e mulher. Gostou de conhecer tudo isto? Não é todo dia que vemos ou ouvimos por aí esta verdade a respeito de nossa sexualidade, não é mesmo? Pelo contrário, podemos perceber que o que está mais deturpado e ameaçado na sociedade é o significado da sexualidade humana e da família. Não é por menos. O inimigo sabe desta riqueza que o próprio Deus imprimiu em nossas vidas e tenta, a todo custo, nos afastar desta verdade. Como poderemos perceber, a abordagem filosófica do Papa ao escrever as catequeses parte da experiência humana. Ele acredita que se o ensinamento da Igreja é objetivamente verdadeiro, a experiência humana
ainda que subjetiva, deve oferecer uma confirmação desta verdade. Assim, a teologia do corpo é um convite do Papa para refletirmos honestamente sobre nossas próprias experiências de vida. Para um legalista, a pergunta é: até onde posso ir sem transgredir a lei? Para o Papa, a pergunta é outra: qual é a verdade a respeito do sexo que me torna livre para amar? E como o Papa dividiu as catequeses? Em duas partes. Na primeira etapa da primeira parte, o Papa discorre sobre a nossa origem, ou seja, a experiência humana da prática sexual antes do pecado original. Na segunda etapa, fala da nossa história, referindo-se à nossa experiência da prática sexual afetada pelo pecado, mas redimida em Cristo. Na terceira etapa, fala da ressurreição, ou seja, da realização plena do significado esponsal do corpo, do nosso casamento com Deus. Na segunda parte, o Papa fala sobre o celibato, sobre o matrimônio cristão e sobre a fecundidade no matrimônio. Na semana que vem, vamos começar a primeira etapa, falando do plano original de Deus para a humanidade. Fique com Deus e até lá! Fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eterno louvor. Glória, 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 glória. Um Deus que é tão grande se faz tão pequeno assim.